Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz os principais assuntos aqui da Assembleia Legislativa. Hoje é quinta-feira, 29 de junho, eu sou Rony Ramos, jornalista das redes sociais da casa, e comigo aqui é também colega jornalista Gisele Dalpiazzo. Olá, Gi, bem-vinda. Oi, Rony, bom dia a você e a todos que nos acompanham pela programação da TVAL. Lembrando que a TVAL sempre em transmissão no sinal aberto na região da Grande Florianópolis e também no município de Blumenau, na região do Vale do Itajaí, além, é claro, da transmissão ao vivo pelo YouTube no @AssembleiaSC. Sejam bem-vindos para mais essa edição. E também estamos na Rádio Desk em transmissão nas regiões da Grande Florianópolis, também na região de Lages e de Joinville. Bem, nesta semana o plenário da Assembleia Legislativa aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que possibilita o encaminhamento, a aprovação do programa Universidade Gratuita do Governo do Estado, que prevê a oferta de até 75 mil bolsas de estudo, especialmente na rede de ensino superior das universidades comunitárias. Gi, esse é um passo um pouco técnico, né, dos deputados aqui nos encaminhamentos e na análise desse projeto, que é um dos principais projetos em tramitação na casa nesse momento. Exatamente, Rony. Como você falou, essa proposta de emenda à Constituição é o primeiro passo para a implantação desse projeto, o Programa Universidade Gratuita, tendo em vista que é preciso, então, primeiramente fazer essa alteração na Constituição para, então, depois implementar o projeto, caso ele venha a ser aprovado, né? Então, essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada em plenário nesta semana, a admissibilidade, né, Rony? Ou seja, a aprovação da tramitação aqui no Parlamento Catarinense. Agora, essa proposta volta para a Comissão de Constituição e Justiça para análise do mérito. Lembrando que, além dessa PEC, outras duas matérias relacionadas à implantação do Programa Universidade Gratuita tramitam no âmbito das comissões. É um projeto de lei complementar e um projeto de lei, além da proposta de emenda à Constituição. E nesse momento, né, Rony, são 3 comissões que analisam esses projetos de forma conjunta: Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e também de Educação. E essas comissões, então, têm essa missão de analisar esses 3 projetos simultaneamente. E lembrando também, uma novidade nesse processo de tramitação é uma mudança no cronograma de análise, né? Porque o que acontece? Houve uma apresentação, um número grande de emendas apresentadas no âmbito das comissões pelos parlamentares, e os relatores desses projetos nas comissões pediram mais tempo para a análise e para a apresentação do relatório. Então, o que ficou definido? Na semana que vem, na próxima quarta-feira pela manhã, essas comissões devem se reunir de forma conjunta e aí, então, cada relator vai apresentar o seu relatório e abre-se-á, então, um prazo para vistas, né? Vistas coletivas, possibilidade de que todos os deputados que integram o colegiado analisem esses projetos, analisem as emendas e proponham, né, mais algumas alterações, caso achem necessário. Com essa alteração, foi postergada um pouquinho também, Rony, a análise desses projetos em plenário, mas a expectativa é de que sejam deliberados ainda na primeira quinzena de julho. Porque a previsão é que para o dia 11 de julho, que é uma terça-feira, né, os projetos já estejam aptos para votação em plenário, e a gente vai continuar trazendo todas as informações da tramitação aqui no Conecta, e você também pode acompanhar os desdobramentos na agência de notícias, o agencial.alesc.sc.gov.br. Falando em plenário, ontem, quarta-feira, foi um dia de sessão bem agitada aqui na Assembleia. Geralmente as quartas-feiras são assim também, com análise da ordem do dia, que teve um projeto de lei que prevê o programa de ecoterapia aqui em Santa Catarina, um projeto de lei do deputado Júlio Garcia, que atua fortemente na questão da educação especial. Esse projeto foi aprovado em plenário, depende da sanção do governador, um projeto aí que trata de um programa especial voltado para um público especial, né, Gi? Exatamente. Sabe-se já há comprovações da importância da prática da ecoterapia, tanto para a saúde física quanto mental das crianças, das pessoas que precisam passar por algum processo de reabilitação em decorrência de algum acidente, e mais ainda para as pessoas com deficiência, né? A prática da ecoterapia traz esses benefícios físicos,
como o fortalecimento da musculatura, o equilíbrio, a melhora na coordenação motora, além desses impactos psicológicos, né, como o aumento da autoestima e da autoconfiança. Então, esse projeto, aprovado em plenário, Rony, ele faz uma adequação, algumas adequações na legislação, no projeto estadual, na lei estadual, há uma lei federal de 2019, permitindo então a regulamentação dessa prática que é tão importante aí para o desenvolvimento de quem a pratica, de quem a realiza. Em Santa Catarina já temos 28 centros de ecoterapia filiados aí à associação que regula a atividade. Então agora, com a aprovação em plenário, o projeto de lei ainda deve passar ainda por mais uma etapa técnica, que é a votação da redação final, mas deve passar com tranquilidade para daí ir para a sanção do governador. Com a sanção, vira lei aqui em Santa Catarina. E ontem ainda a Comissão de Proteção Civil da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado repórter Sérgio Guimarães, se reuniu para tratar aí de um pedido de convocação, um convite para o secretário estadual da pasta vir até a Assembleia Legislativa falar dos projetos em tramitação, dos projetos a serem desenvolvidos, né, no estado, das perspectivas de infraestrutura e de mais recursos para a área, já que Santa Catarina, né, já tem um histórico aí de desastres naturais. Costuma-se dizer que só se escolhe o local, né, porque temos enchente, aí temos granizo, temos ciclone, enfim, e volta e meia uma região do estado é atingida. E aqui a gente tem a Comissão de Proteção Civil da LESC, uma das 21 comissões permanentes da Assembleia Legislativa, que são grupos de deputados que atuam em áreas específicas. E essa comissão aí atua também no auxílio, no apoio ao governo do estado. Exatamente. Aí a importância da instalação, né, Rony, de uma comissão permanente que trate exclusivamente dessa pauta, da pauta da defesa civil, para tratar então de forma conjunta e também com exclusividade, né, sobre esse tema tão importante, defesa civil, prevenção a catástrofes, a desastres climáticos em Santa Catarina, como você pontuou, Rony, o estado que tem sofrido constantemente, né, eventualmente com fenômenos naturais. A gente tem agora essa previsão do El Niño, que pode trazer impactos climáticos aqui para Santa Catarina. Então, essa é uma pauta também permanente da Assembleia Legislativa e a Comissão de Proteção Civil está atenta e, por isso, já convidou o secretário, né, o coronel Armando Schrader Reis, para essa reunião, para ele apresentar, então, quais são os projetos, quais são as ações previstas pela Defesa Civil do Estado, qual é a estrutura que a Defesa Civil tem à disposição, né, para esses casos e, principalmente, Rony, para atuar mais na prevenção, no planejamento, né, na prevenção a essas catástrofes e não somente depois que elas acontecem, né? Então, essa reunião ainda não tem data prevista, né? Eles vão fazer, obviamente, o convite ao secretário e assim que tiver a confirmação, lógico, nós vamos trazer a cobertura completa aí em todos os nossos veículos. E a nossa equipe conversou com o deputado repórter Sérgio Guimarães, que preside a comissão. Vamos acompanhar. A gente precisa traçar estratégias, planejamento, porque o nosso estado é recorrente em desastres, em enxurradas, chuva. O parlamento está cada vez mais perto da Proteção Civil, da secretaria no qual o coronel Armando faz parte e também dos coordenadores, para a gente alinhar estratégia, recursos, ver o que ainda a gente pode fazer ainda mais para socorrer os municípios na hora do desespero e da agonia e as famílias atingidas também. Bem, hoje aqui na Assembleia Legislativa, quinta-feira, a gente tem na agenda da Casa a realização de um seminário de educação ambiental, uma parceria da Escola do Legislativo com a Câmara Municipal de Florianópolis, que pelo horário, né, já deve estar acontecendo aqui na Casa, segue até o meio-dia, especialistas falando para a comunidade da importância do desenvolvimento sustentável também aliado aos objetivos da ONU. A gente está acompanhando todo esse seminário e também teremos depois, né, a cobertura completa nos nossos veículos de comunicação. E também a gente tem mais evento ligado ao meio ambiente, né, já que estamos finalizando o mês do meio ambiente, junho. Exatamente, são várias ações voltadas a essa pauta, a essa temática, principalmente agora, nesse mês de junho, que é considerado mês de conscientização, né, da importância da preservação do meio ambiente. Então, além desse evento que começa daqui a pouquinho, às 9 horas, a abertura aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa, amanhã, durante todo o dia, haverá um outro congresso, um seminário,
proposto pelo deputado delegado Egídio e que acontece no auditório Antonieta de Barros durante todo o dia, né, como eu falei, que seria um encontro sobre o meio ambiente. Então serão várias palestras, com a participação efetiva do poder público, da sociedade civil, além de representantes da iniciativa privada, tendo então como esse objetivo debater as principais ações, alternativas aí para o desenvolvimento sustentável e sempre alinhado também com a agenda, né, das diretrizes da ONU, prevista essa agenda que define diretrizes para o desenvolvimento sustentável, para a preservação do meio ambiente nos países, municípios, né, estados. Evento importante, a gente vai acompanhar, a gente já está conosco a nossa colega Mônica Duarte, que vai trazer os destaques das redes sociais da casa e com certeza depois também a gente deve ter cobertura lá nas redes, né, Mônica? Bem-vinda. Com certeza, Rony, bom dia, Gi, bom dia você que nos acompanha. Então hoje o destaque das redes, Rony, dos deputados é o deputado Vicente Caro Preso, que traz para suas redes sociais uma pauta bastante debatida aqui nos últimos meses na Assembleia Legislativa a respeito dos bombeiros voluntários. O deputado colocou um vídeo nas suas redes sociais de uma reunião com a Frente Parlamentar a respeito dos bombeiros voluntários, junto com outros deputados. Eles assinaram um documento da possibilidade de destinação de mais de 15 milhões em emendas para essa pauta. Então, se você tem interesse em acompanhar essa pauta e também o trabalho do deputado Vicente Caro Preso aqui na Assembleia Legislativa, acesse nas redes sociais DR Vicente Caro Preso e acompanhe todo o trabalho dele. E falando agora, Rony, a respeito da Assembleia Legislativa, aqui no Parlamento, sobre os nossos destaques das redes sociais, sobre os 2 anos aqui da Procuradoria da Mulher, que é sobre um espaço em que as deputadas mulheres ocupam para falar sobre a questão de igualdade de gênero, de não discriminação, de não violência política de gênero. Então é um espaço muito importante e elas vêm fazendo um grande trabalho aqui na Assembleia Legislativa. E para acompanhar essa pauta e tantas outras, acesse a Assembleia SC em todas as redes sociais e fique ligado no Parlamento Catarinense. E por hoje é isso. Mônica, muito Obrigada, obrigado Mônica, pela participação. Bom trabalho hoje, quinta-feira. Obrigada. E na agenda da casa, hoje a gente também tem previsto em Criciúma mais um debate sobre a segurança nas escolas. A gente vem tratando bastante sobre esse tema aqui no Conecta. A audiência pública macro-regional chega ao sul do estado, está agendada para hoje, às 16 horas, no auditório da Unesc, né, que é uma universidade grande lá da região. Você que é da região está convidado a acompanhar e também a gente vai ter a transmissão ao vivo pelo YouTube da Assembleia Legislativa. Lembrando que o Consegue Escolar é um grupo aí com mais de 30 entidades, junto com os deputados, que vem debatendo esse tema. Também em Florianópolis, na próxima segunda-feira, dia 3, a partir das 17h30, no Auditório Antonieta de Barros, também o mesmo evento, e a gente ainda tem também workshops sobre esse tema, reunindo aí o que os grupos temáticos têm juntado de informação, complementando as audiências públicas, né? É isso mesmo, Rony. O Consegue não parou de trabalhar desde a sua instalação, né? Então, além das audiências públicas, estão sendo realizadas reuniões de trabalho com vários grupos de várias áreas temáticas, né? Representantes de várias instituições do Estado. E esses grupos, então, têm essa responsabilidade de definir estratégias, definir sugestões para a apresentação de um grande projeto, né, de uma política permanente com foco na proteção dos estudantes, na segurança escolar. Então, nessas reuniões de trabalho foram aprovadas então a realização de 2 workshops. O primeiro deles vai ser realizado nesta sexta-feira, aqui em Florianópolis, na sede da Defesa Civil, a partir da 1h30 da tarde, quando então esses representantes dos grupos de trabalho vão apresentar as sugestões e a partir daí, Rony, eles vão começar a alinhar esse grande projeto, a definir essas estratégias, essas ações conjuntas em várias áreas para fazer, sim, com que seja criada uma política permanente, um projeto permanente de prevenção e que possibilite a segurança nas escolas aqui de Santa Catarina. Exatamente, Gi. Infelizmente, a gente tem aí algumas situações no país ainda ocorrendo e esse tema é pertinente e a Assembleia Legislativa está acompanhando. Dentro ainda da agenda de sexta-feira, a gente tem aí o relançamento de uma frente parlamentar em defesa de políticas sociais e do sistema de proteção, né, que trata
desse tema tão importante aqui também em Santa Catarina, a deputada Luciane Carminati, né, puxando esse assunto, e ela deve ser coordenadora desse processo, né? Exatamente. A criação dessa frente foi uma proposta da deputada Luciane Carminati, do PT, ela que deve coordenar essa frente. Frente essa que será instalada amanhã, então, aqui em Florianópolis, em Canasvieiras, durante o encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social aqui da região Sul. Então, haverá esse encontro nacional com representantes aqui do Sul e, na oportunidade, será lançada a Frente Parlamentar, que é, então, Rony, mais um mecanismo para debater, para trazer a sociedade civil para essa discussão, né, para todas as demandas na área da assistência social aqui em Santa Catarina. Legal. Você está convidado a acompanhar e também está convidado a acompanhar as 2 estreias dessa semana nas redes sociais. O podcast Ordem do Dia, com o deputado Neudi Sareta falando sobre a falta de leitos de UTI, um assunto bem pertinente, né? Esse programa ele, né, estreou semana passada, está lá nas nossas redes. Hoje tem nova estreia também, fique ligado. E também o Minhas Bandeiras com a deputada Ana Campanholo. Quer saber o que pensam os deputados? É só seguir nossas redes sociais. Falando em deputados, hoje temos sessão plenária, o pessoal já está se preparando a partir das 9 horas, né? Daqui a pouquinho no nosso YouTube ao vivo. O programa Conecta vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, também a audiência do pessoal da Rádio Desk, né? Obrigada a todos aí pela audiência. Vocês ficam agora em seguida, então, com a sessão ordinária com os pronunciamentos dos deputados estaduais. Até a próxima.